Salmo 78, verso 12, nos diz assim: prodígios ou maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Prodígios que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Êxodo capítulo 1, por favor, nosso segundo texto. Êxodo capítulo 1. A partir do versículo 8, nos diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, a qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Quero trazer uma breve reflexão esta noite, uma reflexão que tem como objetivo vir de encontro com esse ambiente em que nós estamos vivendo, esse momento de transição, onde que já nos despedimos, ou estamos nos despedindo do ano velho, e já estamos prontos para recepcionar o ano novo. É interessante que esse ambiente sempre traz a nós um sentimento de recomeço. Todos os anos, quando chegamos a essas datas, nós somos tomados que haverá novas oportunidades, que haverá novas chances para as nossas decisões e para as nossas vidas. Enfim, nós gostamos de um tempo novo, nós gostamos de recomeços, nós gostamos de novas oportunidades, nós gostamos de novas chances para tomarmos decisões mais sábias, atitudes mais inteligentes. Mas não é apenas nós que gostamos de coisas novas. Deus também gosta de operar coisas novas. Deus também deseja sempre realizar algo novo na minha vida, na sua vida, na nossa história. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos perceber que o fato mais emblemático da história de Israel no Antigo Testamento foi justamente uma operação de Deus na história de Israel para levá-lo ao novo tempo. O fato mais inesquecível para o povo judeu, que veio da parte de Deus como uma ação poderosa para levá-lo para um novo momento, sem sombra de dúvida, foi o Êxodo. Foi esse momento em que Deus está interferindo na história de Israel
e levando-o para uma nova terra. Mas não era apenas uma transição geográfica, era uma transição de história, era uma transição de um novo tempo na espiritualidade de Israel, era um novo tempo na cultura de Israel, era uma mudança, era uma ruptura radical de Deus para Israel em todos os aspectos. No Êxodo, na removida de Israel do Egito em direção a Canaã, era um novo tempo, era um novo momento, era uma nova estação. E Deus estava interferindo nisso. E Deus estava colocando as suas mãos, operando em Israel esse novo tempo. Então era esta verdade, que a partir do Êxodo, o calendário de Israel foi mudado. Deus interferiu na agenda calendárica de Israel para toda a sua história permanentemente, porque Deus estava operando uma coisa nova na história de Israel. O que é interessante é que quando nós olhamos para o Salmo 78, que é um dos salmos de Asaf, que era um dos levitas da casa de Deus em Israel, o Salmo 78, nosso primeiro texto lido esta noite, é um texto muito biográfico. O salmista está compondo, haja visto que os salmos é um inário, e essa letra, essa composição, ela tem como objetivo de trazer à memória de Israel justamente o que Deus fez na história, aquilo que Deus operou na vida dos seus pais. O salmista, no Salmo 78, ele tem como objetivo de trazer a lembrança àquela sua presente geração de alguns erros que os seus pais tiveram no passado e que eles não deveriam cometer os mesmos erros. Eles não deveriam tropeçar nas mesmas pedras. Eles não deveriam sofrer os mesmos erros. E então ele vai trazer uma radiografia histórica de tudo aquilo que Deus operou em bondade e as respostas equivocadas que o povo deu a Deus em toda a sua ação bondosa. E quando nós lemos o verso 12, nós encontramos o salmista trazendo uma nota interessante. Ele diz que Deus operou prodígios, que Deus operou maravilhas, de que Deus operou sinais na terra do Egito, diante dos olhos dos seus pais, no campo de Zoan. O que o salmista está querendo trazer à memória é justamente o texto de Êxodo, o que Deus operou aos olhos de Israel, quando Deus estava tirando Israel debaixo da escravidão de Faraó. Um fato poderoso, inesquecível, fantástico, fascinante, cheio de milagres. E o salmista disse: Deus operou na vista de vocês esse milagre. Deus operou diante dos olhos de vocês este feito. Deus fez prodígios no campo de Zoan. O que o salmista estava querendo dizer? Quando ele traz a memória de Israel, que quando Deus interferiu na história para trazer um novo tempo, Deus fez justamente prodígio no campo de Zoan. O que o campo de Zoan soava aos ouvidos de Israel? O que o salmista quis dizer que Deus operou lá? Que quando Deus tira Israel para uma nova estação, para uma nova fase, para um novo momento, Deus operou em Zoan. Para que nós possamos entender a linguagem do salmista, é interessante que nós recorramos o que o profeta Isaías fala sobre o campo de Zoan. O que representava o campo de Zoan para o Egito, o que representava o campo de Zoan para Israel, enquanto eles estavam cativos lá no Egito. Quando o profeta Isaías vai profetizar contra o Egito,
E ele cita Zoan. E Isaías, com muita propriedade, vai dizer que o campo de Zoan era um lugar, era a capital da inteligência do Egito. Lá em Zoan era onde que ficavam os príncipes, onde que ficavam os sábios, onde que ficavam as cabeças pensantes do Egito. Em Zoan era uma espécie de parlamento na nossa linguagem capitalista e ocidental. Era como se fosse Brasília, um lugar aonde que se planejava o futuro da nação, aonde que se elaborava os planejamentos políticos e econômicos. Todas as decisões do Egito nascia e era decidido em Zoan. Porque em Zoan estavam os sábios, os conselheiros de Faraó. Lá estavam os homens que pensavam a favor da nação. Todo um projeto que deveria levar a nação a um alvo para Faraó era decidido, nascia em Zoan. As decisões em todos os aspectos da nação vinha do campo de Zoan. Era o lugar onde que nasciam as ideias. Era onde que os conselheiros davam a direção para o rei. Era onde que os homens elaboravam os planejamentos para a nação. As leis que regiam o Egito saíam do campo de Zoan, com as opiniões, com as inteligências dos sábios que lá estavam. Os cientistas estavam em Zoan, os pensadores estavam no campo de Zoan. Aí de repente vem um salmista dizendo: vocês não podem esquecer de que Deus visitou o campo de Zoan, de que quando Deus tirou vocês do Egito, Deus pisou em Zoan. Mas o que o salmista estava querendo trazer à memória de Israel? É justamente o segundo texto que nós lemos, Êxodo capítulo 1. Você vai lembrar desse texto, da história que um faraó que se levanta e ele não conhecia José. Muito provavelmente esse não conhecer José não significa que ele não soube da existência de José, mas provavelmente significa de que ele não concordava com a visão de José. Era um homem inimigo da espiritualidade, da fé, da crença que José defendeu enquanto ele esteve no Egito. Esse homem olha para Israel com outros olhos. E de repente Faraó começa a decretar algumas sentenças. De repente Faraó olha para Israel e começa a erigir algumas leis. De repente Faraó olha para Israel e começa a lavrar algumas leis que Israel deveria cumprir. Eram leis de prejuízo, eram leis de maldade, eram leis de escravidão ainda mais intensa. E Faraó chega diante de Israel com palavras duras. Faraó chega diante de Israel com projetos opressor. Aí vem a conexão com o campo de Zoan. Da onde que veio os conselhos a Faraó para lavrar novas leis de opressão a Israel? Justamente do campo de Zoan. Tudo que nós estamos lendo aqui em Êxodo capítulo 1, Êxodo capítulo 2, essa ideia do rei de mandar matar os meninos que nasciam na comunidade de Israel, tudo veio dos conselheiros de Faraó que habitavam em Zoan. E de repente vem o salmista dizendo: Deus pisou lá, Deus fez maravilhas lá. Aleluia. Em um ambiente onde houve elaboração de destruição, em um ambiente onde que houve planejamento de morte, em um ambiente onde houve planejamento de destruição, Deus moveu as suas mãos no campo de Zoan para frustrar os planos do inimigo de Israel. Quando Deus queria trazer um novo tempo para Israel, o campo de Zoan se apresenta para apresentar obstáculos e bloqueios para não cumprir o propósito de Deus para Israel. Nesse novo tempo,
que Deus quer gerar para a sua vida, nesse novo tempo em que Deus quer gerar na sua casa, esse novo tempo que Deus quer gerar na sua história, não se engane. Existem planejamentos do nosso inimigo contra nós. Existe elaboração maligna contra nós, para que esse novo tempo não chegue, para que essa nova estação de Deus para a nossa vida não se estabeleça. E o que o campo de Zoan, juntamente com seus sábios, com seus conselheiros e com o faraó, o que eles queriam contra Israel? O texto que nós lemos vai nos trazer pelo menos 3 objetivos que o campo de Zoan, juntamente com o faraó, planejava contra Israel, para que esse novo tempo de Deus para Israel não acontecesse. O texto que nós lemos vai nos dizer, em primeiro lugar, o campo de Zoan, juntamente com o faraó, queria limitar o povo de Deus. Eles não queriam que Israel se multiplicasse. Eles não queriam que o crescimento acontecesse entre o povo de Deus. É tudo isso que o nosso adversário, a saber, Satanás, quer contra ti, nesse momento em que Deus quer trazer um novo tempo para a sua vida. Houve uma lei que os meninos deveriam ser mortos, justamente na hora do parto. Eles não queriam que Israel progredisse, não queria que Israel se desenvolvesse, queria limitar a Israel, mas Deus pisou em Zoan, quando Zoan estava elaborando um projeto de matança, aonde que os meninos deveriam ser mortos. Deus visita Zoan, e no meio dessa estratégia diabólica, Deus frustra, trazendo à vida um menino, que mais tarde o seu nome será Moisés. E é justamente esse menino que vai crescer debaixo do nariz de Faraó, que vai ser o instrumento de Deus para tirar Israel do Egito para esse novo tempo, para essa nova etapa de Deus na história de Israel. Naum disse que Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Quando a tormenta está contra nós, quando as tempestades querem nos arrebatar para a morte, Deus, em sua sabedoria, em seu pensamento majestoso, cria o seu caminho perfeito, cria o seu plano que não pode ser frustrado. Eu quero trazer uma palavra profética para o teu coração aqui esta noite, nesse novo tempo que se aproxima para a nossa vida. Não devemos ser utópicos em pensar que os dias que sobrevirão sobre nós serão dias fáceis. Nós devemos ser verdadeiros, devemos estar conscientes que os dias que se vêm são dias maus. A palavra do Senhor disse, através de Paulo a Timóteo, que os últimos dias são dias trabalhosos. O termo trabalhosos ali, que Paulo escreve, significa tempo selvagem. Tempo aonde que o mal tentará arrebatar todas as possibilidades do bem ser estabelecido. Tempo de conflitos, tempos de batalhas, tempos de guerras. Esses são os dias que nos aguarda
daqui para frente. Mas tem um detalhe: há uma palavra profética de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Há uma palavra profética e de vida que Deus tem sobre aqueles que estão debaixo de promessa. Porque quando Faraó lavrou a sentença que deveria morrer, os meninos, a Bíblia diz que quanto mais eles procuravam a morte dessas crianças hebreias, a Bíblia diz, quanto mais o povo se multiplicava. Há uma palavra profética para o teu coração aqui esta noite, em nome de Jesus. Eu sei que possivelmente o ano que vem os desafios vão ser maiores. O ano que vem, os nossos desafios serão mais intensos. Possivelmente as lutas poderão se multiplicar. Possivelmente algumas tragédias que você jamais imaginava viver poderá te surpreender. Nós não sabemos, nós não conhecemos, só sabemos que os dias serão maus até que Cristo volte. Mas tem um detalhe: ainda que os dias sejam maus, Deus tem crescimento para a sua vida. Deus tem crescimento para a sua casa. Deus tem crescimento para a sua espiritualidade. Deus nos fará crescer, frustrando, aleluia, os projetos de Satanás contra nós. O tempo será difícil, mas Deus pode nos fazer crescer. Em um tempo em que o ódio domina, Deus pode fazer você crescer em amor. Aonde que a ignorância de Deus se multiplica, Deus pode fazer você conhecer mais o Senhor. Deus quer trazer crescimento para você nesse novo tempo. O diabo está tentando bloquear, o diabo está querendo obstruir, o diabo está querendo impedir, mas Deus pisa em Zoan. Deus frustra os conselhos e os planos de Satanás e quer trazer crescimento para a sua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, absorve essa palavra. É tempo de crescermos, é tempo de desenvolvermos. Deus quer nos alterar para a sua glória. É tempo de crescer. É tempo da sua visão crescer. É tempo da sua vida de oração crescer. É tempo da sua espiritualidade crescer. Há planejamentos contra. Existe uma lei contrária. Existe potestades e principados contra ti, contra mim. Mas quando o salmista disse, vocês se lembram que Deus fez prodígio em Zoan? O salmista estava dizendo, vocês se lembram que Deus fez com que as maldições lançadas sobre vós fossem transformadas em bênção? Porque quanto mais que Faraó queria que o povo diminuísse, mais eles se multiplicaram, um crescimento. Esse novo tempo que Deus está trazendo para nós é um tempo de crescer. Crescer as nossas relações, crescer as nossas maturidades, crescer a nossa sabedoria, o nosso tratar, a nossa cordialidade, a nossa generosidade, a nossa atenção para uns com os outros, o nosso amor, o nosso perdão a favor dos nossos inimigos precisa crescer. Deus quer trazer maturidade para a nossa vida. Deus quer trazer desenvolvimento para a nossa fé. Paulo escreve à igreja de Filipenses dizendo, desenvolvei a vossa salvação. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente que é lançada sobre a terra, e quando ela é lançada, ela é como a menor de todas as sementes. Mas à medida que o tempo passa e ela é regrada, há crescimento nesta semente, ela produz, e a árvore cresce e torna maior do que todas as outras hortaliças. Deus quer trazer crescimento para a sua vida, ainda que este crescimento acontece em
tempo de sofrimento, em tempos de flechas contra nós, em tempos em que emboscadas são elaboradas pelos nossos inimigos à nossa volta todos os dias, mesmo que este crescimento aconteça quando os nossos inimigos se multiplicam contra nós, mas aí que a graça de Deus se manifesta em nós, trazendo o milagre de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Crescimento em tempo de luta, crescimento em tempo de pressão, é o projeto de Deus para a tua vida, para esse novo tempo. Quantos entendem a palavra do Senhor? Diga graças a Deus. Deus visita Zoan, Deus faz maravilhas em Zoan. É como se Deus estivesse dando gargalhadas dos sábios de Zoan, dizendo: aonde está o seu sucesso contra o meu povo? Aonde está a vossa vitória contra o meu povo eleito? Deus está frustrando os planos de Zoan. Deus está trazendo crescimento para Israel, mesmo debaixo de amargura. Deus quer trazer esse milagre para a tua vida. Quando as pessoas estiverem traindo a sua confiança, quando as pessoas estão frustrando as suas expectativas, quando as pessoas estão respondendo equivocadamente aquilo que você ofertou a ela com coração generoso, Deus quer fazer você crescer em graça nesse ambiente. É Jesus na cruz, todos os seus inimigos contra ele. Alguém estava olhando para ele pensando: está tendo derrota. Alguém está olhando para Jesus e está dizendo: ele está perdendo. Afinal, ninguém ali na cruz estava pensando que Jesus estava vencendo. Todos olhavam para Jesus e pensando: ele está morrendo, ele está perdendo, ele está sendo derrotado. Mentira. Exatamente ali na cruz, a maior vitória de Jesus estava sendo estabelecida. Exatamente ali na cruz, o seu amor estava sendo derramado na sua totalidade. Esse é o milagre que Deus está querendo trazer para a nossa vida nesse novo ano que se aproxima, aonde que os inimigos podem se multiplicar, mas o teu coração vai crescer em virtudes para com Deus, em virtude para com as pessoas, em maturidade em teu coração, porque Deus, ele faz milagres no campo de Zoan. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. O texto nos diz que existe um segundo objetivo que o campo de Zoan, através de Faraó, elabora contra Israel. Faraó disse: nós não queremos que eles pelejem contra nós. Nós não queremos que eles se tornem os nossos inimigos. Nesse novo tempo de Deus para a tua vida, há um inimigo em contrapartida que quer te levar para a dimensão da passividade. O diabo quer levar cristãos, homens e mulheres, para o campo da indiferença, da passividade, aonde ele ou ela não oferece nenhuma ameaça contra o reino das trevas. E nós precisamos ser verdadeiros, que existem milhares de pessoas no ambiente cristão que são pessoas passivas. São pessoas que quando ele abre a boca, o diabo não se incomoda. Quando ele acorda todos os dias, o inferno não estremece, porque a existência dele, a existência dela não causa nenhum prejuízo para o reino das trevas. Já dizia um dos filósofos, de que aquilo que cuja presença e ausência não faz nenhuma diferença, isso não é essencial. Aqueles que cuja presença e ausência não causa nenhuma diferença para o reino das trevas, é isso que ele quer.
Não, nós não queremos que Israel peleja contra nós. Nós queremos que eles fiquem passivos. Nós não queremos que eles gerem prejuízos para nós. Passividade. Nesse ano que se aproxima, em nome de Jesus, homem, mulher, senhor, senhora, jovem, moça, moço, seja tomado pelo espírito de autoridade espiritual e seja uma ferramenta de Deus para o reino das trevas, seja luz para lançar luz entre as trevas, seja uma bomba na mão de Deus no território das fortalezas de Satanás. Que o seu casamento gere ameaça no reino das trevas, que os seus talentos, que as suas obras, que os seus frutos venham incomodar o diabo, porque Deus te levantou para desfazer todas as obras do diabo. Bendito seja Deus. Leonardo Ravenhill, um dos pregadores mais ousados do século passado, ele dizia: a minha oração ao Senhor é de que o meu nome esteja no primeiro lugar na lista de procurados lá no inferno. Esse é o chamado de Deus para nós. Que quando nós cantarmos, o diabo venha fazer de tudo para silenciar a nossa voz, porque quando nós louvarmos, esse louvor está carregado de graça, é uma bomba nas fortalezas do diabo. O diabo tem que fazer de tudo para nos matar, porque a nossa lida sobre esta terra é prejuízo para o inferno. Porque quando você abre a boca no serviço, em casa, são palavras que reconstroem o coração ferido. Quando você decide, a sua decisão traz a glória de Deus sobre a terra, e é tudo que o diabo não quer, mas é tudo que Deus quer na sua vida. Está profetizado sobre nós. Esse novo tempo é um tempo em que Deus te levanta, tomado pelo Espírito Santo, para gerar prejuízo no reino do inferno. Alguém recebe essa palavra esta noite, em nome de Jesus? Eu quero que a minha vida seja uma ameaça para Satanás. Eu gosto de olhar com esta visão para Atos capítulo 16, quando está Paulo e Silas presos. Se nós olharmos com detalhes algumas informações do texto, você vai perceber de que aonde que eles colocaram Paulo e Silas era a cela de segurança máxima. Mas Paulo e Silas não tinham armas nas mãos. Paulo e Silas não eram terroristas. Eles eram homens de bem. Mas o que eles tinham? Que eles tinham de ser colocados em cela de segurança máxima. Que dali precisa ser lido dentro de um contexto espiritual. Paulo e Silas eram uma ameaça potente contra Satanás. O diabo estava querendo fazer tudo para que pudesse obstruí-lo, bloqueá-los. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não tem como, um homem tomado por Deus, na unção de Deus, na visão de Deus, nunca será pessoas passíveis diante dos nossos inimigos. Em nome de Jesus, se levanta com a armadura de Deus e peleja contra o divórcio que está querendo devorar o seu casamento. Em nome de Jesus, se levanta na armadura de Deus contra a apostasia que está querendo roubar os nossos filhos. Em nome de Jesus, levanta na armadura de Deus contra a mornidão que está querendo gerar a nossa espiritualidade. Que Deus nos levanta como homens e mulheres tomados por Deus, para trazer frutos para o reino de Deus e prejuízos para o reino de Satanás. Alguém está entendendo a palavra do Senhor? Diga graças a Deus. Fique em pé comigo, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em um novo tempo que Deus estava querendo trazer para Israel, havia planos em Zoan, querendo obstruir, querendo impedir, mas Deus entrou lá
frustrou os planos de Zoan, trouxe crescimento. Israel se tornou inimigo de Faraó. E havia um terceiro objetivo de Faraó através do campo de Zoan, dos seus sábios e conselheiros. O texto disse: nós não queremos que eles subam da terra. Nós não queremos que eles nos deixem. Eu poderia fazer algumas outras leituras desse termo, mas eu quero me deter apenas numa que eu acho muito necessária. Eu acredito que tudo aquilo que o diabo deseja contra mim e contra ti vai se resumir nisso. Ele não quer que nós subamos. Ele não quer que nós sejamos arrebatados. Ele não quer que nós nos encontremos com Cristo nos ares como a sua noiva, como o seu povo lavado, redimido, sem ruga e sem nenhum amargo. Tudo que ele opera contra nós é para que no dia em que o nosso Senhor vier, não estejamos preparados, não estejamos atentos, não estejamos lhe aguardando. Mas mais uma vez, Deus entra em Zoan e disse: eles vão subir da terra, eu vou tirá-lo com meu braço forte, com a minha mão estendida. E Deus tira Israel do Egito, da geografia do Egito. Deus vai nos arrancar deste mundo para os céus. Pode ser ainda hoje, pode ser daqui a poucos momentos. E quando isto acontecer, é Deus dizendo mais uma vez para o inimigo: os seus planos são falidos diante dos meus. Eu trabalho, eu opero, eu efetuo, eu realizo, eu faço, e nada pode ser impedido. Quero orar com a sua vida agora. Se você quiser receber uma oração específica aqui na frente, fique à vontade. Se você quer orar comigo, dizendo: Deus, nesse novo tempo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero sim crescer. Eu quero sim me tornar uma pessoa tomada pela tua autoridade, tomado pela tua direção, onde que o inimigo venha temer a tua presença na minha vida. Eu quero sim, Pai, que nesse novo tempo eu esteja preparado para subir, eu esteja preparado para ser levado por ti a qualquer momento. Eu quero orar por você para esse novo tempo, eu quero orar por você. Não estou falando de virada de ano, estou falando de hoje, de agora. Deus pode estar já trabalhando em nós, Deus pode já estar alterando você, Deus já pode estar agindo em ti hoje e agora. Deus já pode estar marcando esse novo tempo a partir de agora. A virada do ano no nosso calendário poderá ser apenas o visível daquilo que já aconteceu no mundo espiritual, no teu coração hoje e agora nesta reunião. Eu quero orar pela sua vida. Venha rápido, eu quero orar por você. Há um crescimento de Deus para a sua vida, há um crescimento de paz na sua casa, há um crescimento de direção de Deus para os teus caminhos. Deus está dizendo: eu visito Zoan, eu entro em Zoan e frustro os planos do inimigo e estabeleço a minha glória. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos seus bancos com seus corações dilatados. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor é aquele que tudo o que faz, o faz frustrando os planos diabólicos e malignos de Satanás, planos de morte, planos de opressão, planos de queda, planos de perdas, planos de tragédias. Mas o Senhor chega primeiro. Ó Deus, nos leva para este novo tempo em crescimento, nos leva para este novo tempo, nos tornando homens e mulheres usados nas tuas mãos e nos preparando para subirmos
a Ti naquele dia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado por esta palavra, seja tomado por esta palavra, em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra, diga graças a Deus. Quantos recebem essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus esta noite, aplauda o nome dEle, porque o novo tempo chega. Deus entra em Zó para frustrar os planos dos inimigos e estabelecer a sua glória na nossa história. Deus seja louvado.